O assunto agora é em relação a controle, ao combate às plantas daninhas invasoras que muitas vezes trazem diversos tipos de prejuízo, exercem um controle difícil para o produtor rural, reduzindo a produtividade e competindo com a cultura instalada. É por isso que o Mauro Andrade foi conversar com um dos principais pesquisadores da área de soja e milho do país e você confere isso agora no Agricultura BR. O momento agrícola aqui no Paraná e em quase todo o Brasil é a retirada da soja, finalizando a colheita, e agora a implantação ou do milho safrinha ou do trigo. Esse momento, em especial, deve-se dar atenção ao controle de plantas daninhas ou plantas invasoras. E para falar sobre esse tema, eu estou com Fernando Adegas, ele é pesquisador da Embrapa Soja aqui em Londrina. Adegas, mais uma vez, satisfação. O que você recomenda esse tema, que é um tema complexo, bastante técnico, né? Que é o controle de plantas invasoras? Eu que agradeço o convite. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que planta daninha não é uma planta daninha de uma cultura específica, né? Retiramos a soja, como você falou há pouco, né? E vamos agora entrar com milho, alguns já plantaram milho, vai vir cereais de inverno como o trigo. Essa planta daninha é a planta daninha da soja, que ela continua no milho, continua no trigo, algumas passam até de anos para anos, né? Então a gente tem que pensar, primeiro, o controle de planta daninha é o controle do sistema geral. Se é controle do sistema geral, o que nós podemos fazer agora, depois que nós colhemos a soja, e nessa implantação do milho ou do trigo? Essa é a primeira pergunta. Normalmente a primeira coisa é, vou dar uma olhada em como é que está a situação da minha lavoura, o monitoramento, né? O que sobrou, o que pode vir, então esse é o primeiro passo. Qual que é o meu alvo, qual que é a planta daninha que eu vou ter que enfrentar nessa questão dos sistemas? Esse é o primeiro ponto. Fernando, e outra questão que os produtores estão cada vez mais preocupados são as plantas que estão se tornando resistentes às principais moléculas de herbicida. Como driblar e superar esse problema? Esse é o principal problema na nossa área de plantas daninhas, não é só do Brasil, é do mundo inteiro, né? São aquelas plantas que, além de já ser difícil de controlar, elas ganharam, né? Selecionaram algumas populações resistentes a alguns herbicidas. Significa o quê? A gente vai perdendo técnicas, né? Quer dizer, alguns produtos que poderiam controlar essas plantas. E esse é o grande problema. Só para ter uma ideia, hoje no Brasil nós temos já 58 casos de resistência. 12 resistentes a glifosato, que é o principal produto utilizado. Então a primeira coisa é, naquele monitoramento que eu falei anteriormente, primeiro, dá muita atenção para essas plantas resistentes. Porque essas, se sobrarem, se está entrando na propriedade, vão ser as mais difíceis de controlar. Vou dar alguns exemplos de planta resistente, por exemplo, a glifosato, que são as principais no Paraná, talvez, né? A nossa buva, capim amargoso, e hoje aumentando muito o caruru e pé de galinha. Então, assim, são essas 4 principais plantas que a gente fala assim, fiquem de olho nisso. Porque são plantas que justamente são plantas do sistema. Se não controlamos bem na soja, ela vai sobrar para o milho, vai sobrar para o trigo e vai ser mais complicado ainda. Então, assim, de novo, né, monitorar, ver quais as plantas que nós temos e muita atenção para as plantas resistentes, porque aí já parte de um planejamento diferente, né? Alternativa de herbicida e assim por diante. E para finalizar, a pesquisa está correndo atrás de encontrar novas moléculas capazes de controlar essas plantas resistentes? Acho que essa é uma boa notícia mais recente, porque nós tivemos uma lacuna de falta de novos produtos, principalmente novos ingredientes ativos chegando no mercado. Foi uma questão normal. E a gente tem visto que nos últimos anos, a gente pode falar nos últimos 2, 3 anos, aparecendo algumas coisas novas, e a perspectiva do que nós estamos estudando, em parceria com instituições, é que está chegando novos ativos no mercado. Talvez não na quantidade que nós gostaríamos, né? Mas está chegando. Então, talvez, além de tudo, além dos manejos que a gente já conhece, né? Cobertura morta, palhada, diversificação, rotação de culturas, a chegada de novos químicos, talvez para os próximos anos, vai ajudar muito. É uma expectativa que a gente tenha que todo esse pacote nos ajude a enfrentar esse grande problema que você falou, né? Plantas daninhas que nós estamos colhendo soja, vai vir milho, vai vir trigo, depois vai voltar a soja, né? Então esses sistemas que a gente vai ter que conseguir conviver, talvez não nos livrando totalmente de plantas daninhas, mas sabendo conviver de uma maneira que não dê trabalho para a gente, não custe muito e não perca a nossa produção. É isso que a gente espera. Ok, Fernando. Obrigado pelas informações e bom trabalho aqui. A Embrapa sempre contribuindo para os avanços da nossa agropecuária. A gente tenta fazer a nossa parte, os produtores também, o canal do Boi fazendo essas informações. Então vamos todos juntos para ver se a gente tem uma agricultura cada vez melhor. Um abraço para todos. Então, olha, conversei com Fernando Adegas,
pesquisador aqui da Embrapa Soja, especialista na área de controle de plantas daninhas. Também fala muito das plantas tigueras, né? As plantas que sobram e que podem se tornar hospedeira para doenças na safra seguinte. Mas isso é assunto de uma próxima entrevista. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade.